Boa tarde, meu nome é Senara Adelaide. Eu sou uma das líderes da equipe de pesquisa do segundo ano de informática. Eu e minha equipe ficamos responsáveis por apresentar uma das religiões africanas presentes aqui no Brasil, a Umbanda. A Umbanda, ela é uma religião extremamente miscigenada, por isso ela é considerada genuinamente brasileira. Ela tem elementos tanto das religiões africanas quanto das europeias, das indígenas, orientais e etc. Ela é uma religião monoteísta, embora possua uma grande quantidade de espíritos, ela acredita em apenas um único Deus. Ela tem três fundamentos principais na sua doutrina, que é luz, caridade e amor. Não há registros de quem foi a primeira pessoa que fez algum ritual relacionado à Umbanda ou onde isso aconteceu. Por isso se considera o marco fundador da Umbanda uma sessão espírita que aconteceu no dia 15 de novembro de 1908. O jovem, na época, Zélio Fernandino de Moraes, apresentou uma paralisia que não era explicada por nenhum médico e foi levado para um centro espírita kardecista. E nesse centro espírita ele acabou incorporando o espírito do caboclo das sete encruzilhadas. E esse espírito, por ele ser um mestiço de sangue indígena e europeu, ele acabou sendo rejeitado e sendo inferiorizado naquela sessão, tanto pelos outros espíritos quanto os participantes. E por isso ele se levantou e declarou que iria criar uma nova religião que seria mais, mais adepta, mais aberta para todos os guias e todas as entidades, sem nenhum preconceito, sem nenhuma interferência. Ela seria especificamente utilizada para adoração de crianças, pretos velhos, ciganos, entidades, orixás e qualquer caboclos indígenas, etc. Em 1948, o Zélio funda, dentro da sua própria casa, a tenda de Nossa Senhora da Piedade, que é a primeira casa da Umbanda e que é conhecida como o berço da Umbanda. Esse acontecimento foi quando ele continuou a reverberar por todo o Brasil, levando a Umbanda e espalhando em todo lugar. Embora na época a Umbanda tenha nascido quando houve uma perseguição enorme da Igreja Católica e de todas as outras pessoas do Brasil contra qualquer culto africano, sendo considerado tanto como quanto magia negra, macumba carioca, qualquer coisa do tipo. E só em 1939 foi fundada a Federação da União Espiritista da Umbanda no Brasil. Essa união ela teria com base em juntar todas as vertentes, todas as doutrinas da Umbanda e se unir para lutar contra a intolerância religiosa. E em 1945, o José Álvares Pessoa, ele finalmente conseguiu, com o Congresso Nacional, a legalização das práticas de Umbanda, tanto rituais quanto descarregos, curas, etc. Por a Umbanda ser uma religião monoteísta, eles cultuam apenas um deus batizado de Oxalá. Abaixo deles existem os orixás e as entidades. Alguns dos orixás são Oxalá, que é basicamente o criador da humanidade. Seu símbolo é o branco e tem como qualidade a sabedoria. No sincretismo, representa Jesus Cristo. Iemanjá, que é uma orixá das águas salgadas, os símbolos são as cores azul claro e branco. No sincretismo, representa Nossa Senhora. Oxum, que é a orixá das águas doces, seu símbolo é o ouro, identifica-se como Nossa Senhora da Conceição. Exu, que é o orixá mensageiro, o dono das encruzilhadas e guardião das entradas, que tem como símbolo o tridente e o ogó, e no sincretismo representa Santo Antônio, apesar de ser associado ao diabo. Nas entidades temos os marujos, que são entidades que sempre falam com a verdade e trabalham na limpeza do indivíduo. A pomba-gira, que são os espíritos das mulheres que lutaram por sua liberdade enquanto vivas. Os pretos velhos, que são os espíritos dos negros conselheiros que foram escravizados no Brasil. Ereis, que são os espíritos das crianças. Caboclos, que são entidades descendentes dos indígenas. Os baianos, que são pessoas que nasceram ou viveram na Bahia. E os malandros, que são os espíritos dos que foram marginalizados. A gira, nome que se dá ao culto umbandista,
Compõe-se por orações, cânticos e pela invocação de entidades que descem nos médiuns. As entidades incorporadas dão passes, discursam e orientam os participantes do ritual. Dentre os propósitos da gíria estão o aconselhamento, a orientação, a reafirmação da doutrina, o auxílio espiritual e a desobsessão. Os lugares onde normalmente acontecem as gírias são terreiros ou casas, mas também pode acontecer em ambientes em contato com a natureza. Normalmente eles usam roupas brancas, quase como um uniforme, por ser uma cor neutra e por os orixás gostarem dessa característica nas pessoas que incorporam. Os rituais, como a Umbanda não pode utilizar nenhum tipo de sacrifícios animais ou rituais com crianças, eles acabam contendo só rituais relacionados a ervas, óleos corporais, pós ou instrumentos musicais. As oferendas, elas são usadas como um tipo de adorno espiritual, um tipo de agrado para o espírito em que você é guiado. E dependendo de onde o guia espiritual pede, você deve colocar tanto velas quanto frutas, flores, moedas. E se for ao ar livre especificamente, qualquer pai de santo ou qualquer pessoa que esteja relacionada durante essa oferenda deverá limpar, pois a natureza é uma fonte de energia vital pura que deve ser preservada. O funcionamento estrutural da Umbanda, ela funciona, é extremamente hierarquizada. Tem cargos altos e baixos. O cargo mais alto são os pais ou mães de santo, que são os mestres, e eles coordenam e orientam tudo que acontece no terreiro deles. Os médiums são as pessoas que trabalham incorporadas com as entidades ou guias, entidades que já trabalham durante anos e têm experiência para curar pessoas ou fortalecê-las e fazer os trabalhos. Os cambones, eles são responsáveis por auxiliar as entidades na incorporação e por auxiliar na assistência das consultas. Os ogãs são responsáveis por cantar os pontos cantados e tocar os atabaques, que são usados para fortalecer a matéria e manter a aura positiva do local. Eu vou falar sobre a intolerância religiosa. Então, antes de tudo, eu queria traçar o contexto da catequização jesuítica no Brasil, que foi uma das consequências da Contra-Reforma, e pelo fato também de Portugal ser um país extremamente católico, que foi a catequização precoce no Brasil. Então, essa catequização fez com que os indígenas e os escravos trazidos da África fossem convertidos, entre aspas, ao cristianismo. Só que nessa conversão eles também não largavam, em maioria, seus costumes de suas terras, suas crenças antigas. Então, na maioria das vezes, eles acabavam ou fingindo ter se tornado cristãos, ou eles adotavam realmente alguns elementos cristãos, só que eles ainda continuavam praticando algumas das suas crenças natais. No século XVI tem a catequização jesuítica, e depois do século XVI até o século XX, a perseguição dessas crenças misturadas, dessas crenças com a mistura da religião católica e de religiões de matrizes africanas ou indígenas, foi extremamente coibida, tanto que no século contemporâneo ao surgimento da Umbanda, que foi o século XX, a Delegacia de Costumes, que coibia a mendigança e a prostituição, começou também a coibir o culto da Umbanda e do Candomblé. Então, toda essa estrutura brasileira de preconceito já firmada, desde a colonização em geral e a catequização, fez com que até o século XXI, até o tempo presente, não fosse tão fácil, e não vai ser tão fácil tirar essa raiz de preconceito da nossa sociedade. Então, em 1957, temos o caso de Dom Schroeder, que é o arcebispo de Porto Alegre, para onde ele deu uma entrevista para o jornal com a cidade com o mesmo nome, onde ele fala que a Umbanda é a revivescência das crendices absurdas que os infelizes escravos trouxeram das selvas da sua martirizada pátria africana. Favorecer a Umbanda é evoluir, é aumentar a ignorância e agravar as doenças.
Então, outro caso também de intolerância preconceituosa no Brasil, temos também os Orixás, Caboclos e Guildas, Anjos ou Demônios, que foi um livro lançado em 1997 pelo líder da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, onde ele classifica a Umbanda e o Candomblé e outras religiões espiritistas também como seitas demoníacas e as culpa por exemplo, o subdesenvolvimento do país e o uso de drogas. Esse livro ele foi tirado do mercado em 2005 por motivos óbvios, só que em 2006 ele voltou para o mercado apenas um ano após ele ter sido retirado, porque aparentemente censurar a intolerância religiosa é ferir o direito constitucional de liberdade de expressão. Em 2010, no Rio de Janeiro, nós tivemos um caso com um sargento do Exército Militar, o Ricardo Mitideri, onde ele aponta uma arma 9mm para um adepto do Candomblé, que era seu subordinado, com o aparente objetivo de testar a sua fé. Então, em 2011, pouco menos de um ano depois disso, ele é julgado unanimemente a passar 2 anos preso, mas ele cumpre esses 2 anos de liberdade porque As gírias espirituais, elas funcionam de maneira coordenada. Ela tem 3 etapas. A primeira etapa, quando o Pai de Santo harmoniza todo o ambiente, limpa todo o ambiente e chama as entidades e os espíritos para aquele local, purificando todo ele, purificando os médiuns antes de fazer isso. E as outras 2 sessões, as outras 2 etapas, são de incorporações. Existe um intervalo entre elas para consultas e trabalhos, mas são de minutos. E durante essas incorporações é comum você ver alguns médiums utilizarem charutos, cachaças ou coisas do tipo para se comunicar melhor com o seu guia espiritual, pois muitas das entidades precisam disso para incorporar. Existem dois tipos de existem dois tipos de sessão, tanto a interna quanto a externa. E dependendo de cada terreiro, ela pode ser pública ou não. Vai ter um vídeo explicando como é a maneira que funciona isso. Bom, é isso. Obrigada pela atenção. Tem as referências aqui embaixo, caso alguém tenha alguma curiosidade, queira presenciar todo o conteúdo completo. Caso alguém tenha alguma dúvida, é só digitar no chat ou abrir o áudio para perguntar. Tchau.